transporte, eu com certeza indico a Joca, porque eu priorizo conforto, segurança e comprometimento da empresa. Você já conhece a Joca? O primeiro episódio dessa temporada do Circular, nós entrevistamos a Mônica e ela apresentou um pedacinho da grande e linda história desta empresa. Então, se você pretende fazer passeios, excursões ou transporte profissional, vamos de Joca! Se liga agora no bilhete de passagem do nosso convidado de hoje. Ele é um arraso. Canta, toca violão, América conquistou piano, Ponta Grossa é a sua terra do coração. Sérgio Arthur Braschi é bispo de Ponta Grossa. Ele é padre há 50 anos. Está comemorando 25 anos de bispo e há 20 anos mora aqui em Ponta Grossa. Em dezembro ele completa 75 anos. E aí, Val, vamos circular? Hoje estamos aqui com uma pessoa muito importante aqui da nossa cidade, que é o Dom Sérgio, né? Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite para uma viagem muito especial hoje. Obrigado. Então, assim, vamos começar. A gente esquece de dizer que o senhor é o número 2 da família. É porque o senhor é um filho mais velho? Eu tenho só um irmão mais velho, que nós somos 7. Mas mais velho que eu só tenho um, então eu sou o segundo. Segundo a nascer, depois vieram mais 5, 2 meninas e 3 meninos. Oh, que legal! E o senhor deve ter muitas lembranças especiais de infância, né? Como que é a lembrança dos seus pais? Meus pais nós morávamos em Curitiba. Claro que muitos anos atrás, então a cidade era bem menor. Hoje, onde nós morávamos é centro praticamente de Curitiba. E a nossa paróquia, onde a gente frequentava, era a 100 metros da nossa casa. Então a gente era muito ligado à igreja. Meu pai era da congregação mariana, ajudava muito na igreja, ali nas festas. E a minha mãe também. Minha mãe muito participativa ali em todos os movimentos de igreja. Nós tínhamos a capelinha de Nossa Senhora em casa, enfim. Uma família típica católica. E também outra coisa que era bonita ali naquele período é que nós estávamos construindo a nova igreja. Hoje naquele lugar existe uma igreja majestosa, uma verdadeira basílica, que é a paróquia São Francisco de Paula, na qual eu fui ordenado padre. A minha iniciação cristã foi ainda uma parte na igreja antiga, meu batismo, e depois naturalmente a catequese, a primeira Eucaristia foi já na cripta da nova igreja, né? Uma parte assim inferior, onde a gente começou a usar já enquanto era construída a igreja grande em cima, né? E quando o senhor era mais criança, qual era a brincadeira favorita? O que o senhor gostava de brincar, né? Eu sempre fui muito assim de mexer com coisas materiais, com ferramenta, então eu gostava de fazer coisas de madeira, né? Quando eu conseguia fazer. E quando o senhor, né, saiu de casa com 10 anos? 10 anos. Qual foi a reação da família, dos irmãos? Olha, meus pais apoiaram. Meus pais, eles, né? Meus irmãos, claro, não entendiam bem o que estava acontecendo. Ele quer ir, ele vai, né? Era assim, meu pai também disse, olha, o que um filho meu quiser, eu dou todo o apoio. Minha mãe, a gente via que ela estava muito feliz. Claro que sofria saudade, mas ela, né, com a ideia de ter um filho padre, quem sabe no futuro, né? Ela achava que era uma coisa assim que encantava. Os meus avós não eram tão favoráveis. Uma das minhas avós, ela achava que era muito cedo para eu ir. Ela tentava, dizia, mas você não precisa ir agora, vá mais tarde e tal. Como é que você vai ficar lá, tão pequeno e tal, né? Então, o senhor estudou filosofia em Curitiba, né? E em seguida foi estudar em Roma. O senhor ficou muito ansioso para ir para lá? Olha, foi uma grande graça, né? Uma grande chance, porque eram poucos os que iam.
E então, quando o bispo me escolheu, junto com outro colega, para nós fazermos o curso lá em Roma, foi algo assim que evidente que ia significar uma ausência muito maior da família, né? Eu estava super empolgado, então não pensava nos aspectos negativos que pudesse ter. Pensava no, nossa, vou conhecer Roma, conhecer o Vaticano, estar lá perto do Papa, imaginava tudo isso e muito mais que veio depois quando eu estava lá, né? Porque a gente daí acabou ficando, eu fiquei 3 anos lá, alguns dos meus colegas ficaram mais porque fizeram já mestrado e tal. Eu preferi voltar depois do bacharelado e deixar aberta a possibilidade de eu estudar mais tarde, como de fato aconteceu. Mas foram 3 anos em que eu não pude voltar para casa, né? Ficou longe da família, então senti muita falta, muita saudade. Chorei quando eu recebi a primeira carta. E naquele tempo não tinha as facilidades de hoje, não existia nem telefone, DDI não existia ainda. Talvez em algum país já existisse, mas isso era o ano de 69, então não havia. Havia o telegrama, que a gente podia mandar telegrama, e carta. A gente conhece, né, sabe da existência de um carinho muito grande com o Nordeste, né? Por que o senhor gosta tanto, tem esse carinho tão grande? Quando eu estava lá no Colégio Pio Brasileiro em Roma, a nossa comunidade era brasileiros, mas de todos os lugares do Brasil. Então a gente fez muita amizade com o pessoal, tanto do Rio Grande do Sul e até o Nordeste, né? Então muita amizade, daí eu fui aprendendo, né, as características da cultura de outras regiões, do Amazonas, né, do Sul, do Nordeste e tal. E, sobretudo, um padre que passou a ser meu diretor espiritual, ele era do Rio Grande do Norte e até hoje é meu grande amigo. Além de diretor espiritual, nós fizemos uma grande amizade e daí, quando se tratou de voltar, ele estava voltando, ele já era padre, eu ainda era seminarista. E ele já tinha feito o doutorado dele, tinha que voltar e eu estava voltando também, porque eu tinha terminado já o curso básico. E então tinha que vir de navio. Esse padre acabou vindo de avião, porque ele tinha mais pressa de chegar. Tinha uma paróquia que ele estava encarregado e tal, ele tinha que assumir. Inclusive era aniversário dele, estava todo mundo esperando e tal. Daí ele veio de avião. E eu fiquei para trazer todas as bagagens, porque também não caberia. Nós tínhamos 14 volumes. Eu tinha violão, 2 máquinas de escrever naquele tempo, a minha e a dele, e mais um montão de coisa, e mala, né? E daí, assim foi. E eu fiquei lá esperando, até que chegou o bendito navio de carga, graças a Deus eu consegui. Só que esse navio foi até Salvador da Bahia. O primeiro porto que ele aportou foi Salvador da Bahia. Então nós combinamos que ele tinha que vir de carro para pegar as malas, e daí eu já fui com ele. Foi a primeira vez que eu fui para o Nordeste, fui conhecer. Daí já fiquei lá 2 meses e pouco na paróquia. O bispo me acolheu muito bem, né? Inclusive me convidou depois como padre, se eu quisesse vir lá ajudar e tal. E daí criou-se essa ligação muito forte, né? Daí eu passei praticamente 12 anos, todas as minhas férias de verão, eu ia para lá. Você acha importante que os padres de hoje tenham experiências missionárias? É muito importante, muito importante. Até que nós, aqui em Ponta Grossa, nossa diocese, nós temos uma igreja irmã, que nós chamamos, né? Uma outra diocese lá no estado do Amazonas. Não é diocese, é prelazia, mas é como se fosse diocese. Então, uma região imensa, com poucos padres, então nós nos comprometemos a ajudar esta outra diocese lá. No momento nós temos 3 padres nossos aqui que estão lá e um diácono com a esposa que está lá também. Então nós temos essa ligação, é muito importante. E os nossos seminaristas, que amanhã depois vão ser padres, todos eles têm que fazer experiência missionária, inclusive na Amazônia. A maioria foi para Santarém, no Pará, ou para Porto Velho, em Rondônia, onde tem. Agora que nós temos a nossa igreja irmã, então alguns já foram para lá. Não só os seminaristas, mas também
a nossa coordenadora aqui da catequese, nosso pessoal da assessoria de imprensa também, a Cláudia já foi para lá. Então é uma experiência muito boa, né? Importante. E como foi o começo do trabalho como padre? O senhor teve muito desafio, sentimento? Eu logo depois que fui ordenado padre, agora completou 50 anos, eu fiquei na própria paróquia onde eu estava morando como seminarista, né? Ali em Curitiba, da paróquia Santa Terezinha. Então não era difícil, que eu já estava bem entrosado com o pessoal. E passados 7 meses, aí eu fui designado para a formação dos futuros padres. Então que eu fui trabalhar no Seminário Menor de Curitiba, como diretor espiritual, professor. Ali fiquei 8 anos e depois fui transferido como reitor do Seminário Maior. E daí tinha alunos de muitas dioceses do Paraná, então era um desafio maior. Podia contar para nós um pouquinho como que foi receber a notícia que seria bispo? Como que foi a emoção? Eu era pároco da Catedral de Curitiba na época, já fazia alguns meses que eu estava lá, e então eu não pensava nessa possibilidade. Isso, às vezes as pessoas duvidam um pouco, porque a gente nunca sabe essa questão de ser bispo. Um em cada 100 padres, né, em média, é chamado a ser bispo. Então, eu não, naquela época mesmo da minha vida, pelo que eu tinha já vivido, já ia completar 25 anos de padre, e então não pensava nessa hipótese. Estava ali, né, me dedicando para aquele desafio que era a Catedral de Curitiba, né, fazia quase um ano que eu estava ali. Eu tinha sido pároco na periferia, que era outra realidade, né? E daí a notícia veio através do arcebispo de Curitiba. Ele me telefonou, perguntando se eu podia ir à casa dele naquela noite. Eu fui, depois de celebrar na catedral, fui lá. E daí ele me entregou um fax, né? Através dessa anunciatura apostólica, tinha tentado mandar uma carta, a carta não chegou, e eles tinham pressa de ter uma resposta. E daí mandaram por fax a carta do Papa João Paulo II me nomeando para bispo auxiliar de Curitiba. Então quando eu li aquilo, ainda bem que eu estava sentado. Foi algo assim, né, uma coisa que eu não esperava naquele momento, mas enfim. Eu estava ali com o arcebispo que tinha me ordenado diácono, me ordenado padre, 25 anos antes. Então ele me conhecia desde criança. Então eu pude conversar com ele, abrir o coração, colocar, né, o que eu estava sentindo naquele momento. Ele me estimulou também, me animou para eu dizer um sim, porque eu poderia ter pedido alguns dias para pensar e tal. Mas ele me disse: olha, o Núcio está para viajar para Roma, ele precisa da resposta hoje. Então nós rezamos ali um pouco, e daí ele ligou o telefone, né, para Brasília para falar com o Núcio Apostólico. E daí eu já falei com o Núcio, já dei a resposta. Era no fim de janeiro. Então ele perguntou: olha, a notícia de Bispos Forever Brasil sempre sai na quarta-feira, então veja ali qual é a próxima quarta-feira que poderia sair a notícia. Daí eu olhei, 11 de fevereiro, o dia da Nossa Senhora de Lourdes. Aí eu disse: não, esse dia é feriado no Vaticano, esse dia não dá. Então pode ser na outra? Pode. Daí foi dia 18 de fevereiro que saiu a notícia, então, né? Mas até aquele dia eu estava sob segredo, o arcebispo também. A gente não podia comentar com ninguém.
Ninguém, né? Eu estava ali trabalhando na catedral, né? Os funcionários ali, tudo, e ninguém imaginava, né? Aí no dia, o arcebispo veio. Ele sabia que ia sair a notícia na Rádio Vaticano, então às 9 horas ao meio-dia, lá no Vaticano, que seria publicado, que corresponderia a 9 horas aqui no Brasil. Aí ele veio, às 9 horas ele chegou lá, mandou tocar o sino da catedral e chamou o povo que estava dentro da igreja, que lá em Curitiba sempre tem gente rezando, sempre. Que a igreja fica aberta, então continuamente tem gente ali, é muito o centro da cidade, é muito... E então todo o pessoal se aproximou, aí ele pediu para ligar o microfone e anunciou, né? Foi muito bonito, foi um momento assim. Aí eu fui ordenado em abril, isso foi em fevereiro. Em abril, então, logo depois da Páscoa, foi a minha ordenação episcopal. Viajei logo para a Assembleia dos Bispos do Brasil, que era logo em seguida. E depois, quando eu voltei, já entrei na atividade. Foi que Ponta Grossa entrou na vida do Estivar? Aí foi outra nomeação. Passados 5 anos, aí Ponta Grossa estava sem bispo, né? O bispo tinha sido transferido para Maringá, o Dom João Braz de Avis. E daí, então, veio a outra nomeação também do Papa João Paulo II, me nomeando para vir para Bispo de Ponta Grossa. Então, eu estava em Curitiba fazendo visitas pastorais. Eu tinha, naquele momento, 80 paróquias para cuidar. 80, muito mais do que aqui em Ponta Grossa, né? E então, estava até numa visita pastoral. E daí recebi essa notícia. Ali já estava com 5 anos de bispo, né? Não tinha muito o que questionar, a gente sabia das necessidades da igreja. E eu aceitei, mandei logo a resposta. E então daí agora completou, né? Essa semana que passou, completou 20 anos que eu cheguei aqui, dia 5 de setembro. 5 de setembro eu cheguei em Ponta Grossa para assumir, agora completou 20 anos. O tempo passa. Vamos entrar aqui na TRC agora, que é uma empresa distribuidora de produtos de limpeza. Eles têm uma linha muito grande de produtos para casa, para empresa, para indústria e são bem conhecidos aqui na nossa cidade. E eles têm um presente aqui da equipe TRC para o senhor. Beleza. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe a vocês, a todo o pessoal aqui da TRC, né? Poxa, que surpresa, olha. Aqui vai ter um kit bem sortido. Tô cheio de cheirinhos. Muito obrigado, muito obrigado. Aqui então é bem amplo, né? E tem produtos para todo tipo de... Tem cheiras, tem para todos os tipos de ambientes, empresas, indústrias. Beleza. Vamos visitar um pouquinho aí para conhecer, né? Conta pra nós, qual que é a atividade que o senhor mais gosta de fazer como hobby? Como hobby, bem, eu tenho a música, que normalmente eu me dedico, e também a astronomia. Eu gosto de observar os astros, né? Quando temos noites bonitas aqui em Ponta Grossa também, observar, acompanhar, né? E depois que começou toda essa pesquisa espacial também, né? Eu acompanho. Acompanhar hoje pela internet, a gente consegue ao par de muita coisa bonita, né? Sim. Esperemos. Tenho vontade de ver ainda o homem descer em Marte. Tenho esse sonho ainda. Ai, que legal, né? E o senhor gosta de cachorros, é verdade? Eu tenho 2 cachorros em casa. 2? 2. E o senhor gosta de pastar? É Spitzer, né? É Lulu da Pomerânia, pequenininha, caramelo. Tem ouvido, ela dá qualquer alarme assim quando passa alguém na rua. E a outra é maior, é preta, é uma chow-chow. Ai, que bacana. Chow-chow preta.
Já tem vários anos já. E fazem parte da minha vida ali, da nossa vida ali em casa, né? Com as minhas sobrinhas. É muito... Eles são muito bonitinhos, né? São um agrado, assim, para... Agrado, nossa. E me provocam para sair. O que eles mais gostam é sair para a rua, né? Mas a gente nem sempre pode, porque tem muito movimento. Sim, então, sim. E nas horas de descanso, o que o senhor gosta de fazer? Gosta de ficar em casa ou gosta de passear? Depende do dia. Claro, às vezes a gente precisa também de repouso, né? Sim. Mas eu gosto muito de me informar, assim, através da internet, né? Sobre assuntos da igreja e assuntos também de interesse, assim, de pesquisa espacial. Eu gosto muito, quando eu passo o meu tempo. Às vezes também, quando surge a ocasião, eu gosto de consertar aparelhos, assim. Gostava muito de eletrônica quando era mais novo, né? Então, quando eu tenho uma chance agora, no tempo da pandemia ali, que a gente quase não saía de casa, aí choveu coisa para eu consertar. É uma distração, né? É, distração boa. A gente percebe que o senhor é uma pessoa muito curiosa para coisas novas, né? Experiências novas. Como que é isso, senhor? É muito bom. Eu acho que, apesar da idade, a gente tem que estar continuamente se abrindo para as novidades. E hoje é o que tem, né? Sim. O que tem para essa juventude. A gente vê hoje a tecnologia tá avançando muito, né? Então tem que acompanhar. Sim, é verdade. E que história é essa que o senhor pilota ultraleve? Sim. Isso foi... Sempre tinha um sonho de aeronáutica, porque eu tive um dos meus tios, o mais velho da minha mãe, o irmão mais velho dela, ele era mecânico de voo da Varig, nos velhos tempos isso. Hoje ele é falecido já. Tio Narbal, morava no Rio de Janeiro, com a família, e ele tinha esse trabalho. E então, sempre tinha aquilo, né, aquele sonho, né, de avião e tal. Depois, através do computador, eu comecei a praticar no Flight Simulator, né, no computador. E quando surgiu a ocasião, né, eu estava até passando os dias na praia, no mês de janeiro, né, foi antes de vir aqui para Ponta Grossa, ainda quando era auxiliar de Curitiba, já era bispo. E daí tinha lá um senhor lá que estava dando aula de ultraleve, né, para quem quisesse. E daí eu comecei a fazer as aulas lá, depois continuei em Curitiba. Depois, quando eu vim para Ponta Grossa, que eu parei. Porque eu vi que o clima aqui nosso não ajuda, né? Eu pensei que eu ia ser transferido, talvez para o norte do Brasil, né? Para a Amazônia. Daí ia ser necessário, né? Eu digo, vou aproveitar enquanto eu tenho uma chance. Que bacana. E depois do ultraleve, quais são os seus planos? Agora vamos ver, né? O futuro está nas mãos de Deus. Eu devo agora apresentar a renúncia aqui, quando eu completar 75 anos, né? Mas vou continuar por aí. Vou continuar também tendo mais tempo para me dedicar com mais tranquilidade também, inclusive na igreja, né? A gente não pode parar, tem que continuar servindo. Servindo na medida do possível e das necessidades. Entendi. E conta para nós, como que o senhor gostaria de ser lembrado aqui pelos pontagrossenses? Eu gostaria de ser lembrado, assim, pela dimensão missionária, né? Que nós fizemos aqui Santas Missões Populares. Foi muito bonito, foi um tempo, assim, que o povo todo despertou para uma missão, né? Além das fronteiras da diocese, né? E todo esse nosso trabalho que nós temos na Igreja Irmã da Amazônia, né? E também o Paraná todo tem uma missão na África, no país da Guiné-Bissau. E nós já temos pessoas aqui de Ponta Grossa que foram servir lá, né? O casal Pedro Lang e a Salete foram os primeiros que abriram a missão lá em Guiné-Bissau. E agora, no próximo domingo, dia 17, lá em Ventania, nós vamos fazer o envio de uma senhora que está indo para lá. A Luciane, ela está indo para lá. Então, vários já diocesanos nossos aqui. Então, se o povo me lembrar, assim como um bispo que abriu a visão, né, para a responsabilidade que nós, igreja, né, em todos os níveis, até uma paróquia, uma pequena capela, ela tem essa responsabilidade pela missão universal da igreja, missão para todos os povos, né? É uma responsabilidade de todo batizado. Interessante.
E o senhor tem algum sonho ainda dentro do coração que gostaria de realizar? Sonhos a gente sempre tem, né? Sonhos de ver a humanidade com mais fraternidade, né? Com mais respeito pelas diferenças, pelas etnias, culturas, né? A gente vê, infelizmente, povos em guerra, né? Terrorismo. Então, tudo isso, ao lado também dos cataclismos que acontecem, mas eu gostaria muito de ver a humanidade crescendo nessa fraternidade. Papa Francisco tem nos convidado para isso, né? Fratelli Tutti, né? Esse escrito dele, né? De todos os irmãos, e a gente, então, tem esse sonho de ver cada vez mais a igreja cumprindo essa missão que Jesus deixou, né? Ide por todo o mundo, a fazer discípulos em todos os povos, né? Foi a palavra de Jesus. E é isso que a igreja tem que fazer. E estamos caminhando cada vez mais para isso. Entendi. E eu queria fazer uma pergunta meio curiosa. O senhor pediu um presente inusitado este ano, um bar. Por que o senhor gostaria de ter um bar? O barco não era para mim. O barco é lá para a nossa igreja irmã da Amazônia, né? Então esse recurso todo que foi recolhido, né? Nós já enviamos para lá, inclusive, né? E já foi encomendada a construção. Ele está sendo construído lá no estaleiro, lá em Manaus, né? Um barco, a maior parte dele vai ser de alumínio, né? Ele é todo construído para servir a paróquia que nossa diocese tem lá, né? Nós somos responsáveis por uma das 5 paróquias da prelazia de Lábrea, e lá eles precisam muito de barco, porque eles têm um barco de madeira, mas ele está dando muito problema, é muito perigoso. O rio grande que tem lá, o rio Purus, é um dos maiores afluentes na margem direita do Amazonas, e então eles precisam atender as comunidades ribeirinhas. O senhor escolheu, né, como destino final essa linda catedral. O que o senhor sente quando vem aqui? Em primeiro lugar, como bispo da diocese, aqui é a igreja do bispo, a gente diz, né, porque é a cátedra. Quase 100 anos atrás, quando o Papa se chamava Pio XI, ele decidiu criar uma nova diocese, né, que foi Ponta Grossa, e ele determinou no documento, né, que a paróquia Santa Ana, na cidade de Ponta Grossa, fosse a catedral. Aí, quando eu chego aqui, eu estou em casa, como se diz, né? E depois, sobretudo agora, por ocasião dos 200 anos, né? Sim. Então, 200 anos que aqui esta paróquia foi criada. Sim. Paróquia Santana, que naquele tempo era, né, certamente uma pequena povoação, poucas famílias, né? Sim. Mas puderam, então, ter a sua paróquia, né? Ter um padre aqui para eles, né? Sim. E então, foi o padre José Fonseca, foi o primeiro pároco aqui durante vários anos. Exato. E depois, então, foi a história toda da nossa Ponta Grossa. E o senhor chegou a conhecer a Catedral Antiga? Eu cheguei a conhecer quando era criança, eu vim a Ponta Grossa mais de uma vez. Depois de padre, ela já tinha sido demolida e já estava começando essa construção. E eu tinha amizade com alguns padres aqui de Ponta Grossa, né? Padre Agostinho Rutkowski, inclusive, que ele era pároco aqui numa das vezes que eu vim. Então ele me mostrou as obras e tal, né? Eu até nem imaginava que um dia estaria aqui com o bispo. Dom Sérgio, a equipe com você agradece a disponibilidade, a gentileza de participar conosco dessa linda viagem. Foi um prazer conhecer essa linda e grande história do Senhor. Obrigado. Viajar é sempre bom. Viajar no tempo e na história desses 200 anos, né? Que Deus continue abençoando a vocês com a comunicação e que possa, então, trazer sempre mais o conhecimento, a divulgação das coisas bonitas também da igreja. Sim, com certeza. Muito obrigada. Obrigado.